Espírito de Deus está. Eu sou livre. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Aleluia. Boa noite para todo mundo. Graça e paz, paz do Senhor. É bom ver todos vocês aqui, porque eu dizia no culto mais cedo, nós tivemos um culto às 4 horas, que em tempos como esse, em que nós vivemos tantas incertezas, né? Nós estamos com esse vírus à solta, e além do vírus nós temos a consequência da pandemia, nós temos a consequência da quarentena, que aí já geram outros problemas. E no meio de tudo isso, rever rostos conhecidos de pessoas das quais nós amamos é sempre bom. Então é bom ter você aqui nessa noite. Fico feliz que o Senhor tenha nos reunido para que nós pudéssemos adorar Ele junto, compartilhar o que cada um de nós temos de porção do Espírito Santo, para que essas porções juntas possam ser significativas, possam surtir algum efeito. Amém? Eu quero ler com você, se você tiver a sua Bíblia aí com você. Se não tiver, não tem problema. O livro de João, o Evangelho que foi escrito por João a respeito de Jesus, no capítulo 4. É interessante porque Jesus aqui ele dá uma lição muito relevante para esse período que a gente vai ter agora, que é o período de louvor, o período das canções, o período da música. Porque a ideia geral que se tem é que a adoração e o louvor está inseparavelmente ligado à música, e na verdade não é tão assim. A música é sim parte da adoração e parte do louvor. Davi, lá bem atrás, bem antes de Jesus, ele instituiu no culto uma parte em que houvesse música, porque ele achou, e ele sabia que o Espírito Santo se movia através dos louvores, se movia através da música, e por isso ele instituiu. Mas não quer dizer que só se tiver música, ou caso não tenha música, o Espírito Santo não age. Ok? Vamos ler João, capítulo 4. Eu quero ler com você só o versículo 21. Esse é um discurso que Jesus tem com a mulher samaritana, e no 21 Jesus diz assim, que diz: Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lendo de novo 24, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando a gente pensa sobre em espírito e em verdade, o que me vem à cabeça são dois complementos. O primeiro complemento diz a respeito das nossas emoções. Nós chegamos em alguns lugares em que nós não podemos nos expressar ou sermos sinceros em relação àquilo que nós sentimos. E diante de Deus não adianta a gente ficar mascarando ou escondendo. Se você estiver triste, Deus vai saber que você está triste, porque Ele tem acesso ao meu e ao seu coração. E às vezes a gente acha que porque eu estou triste, eu preciso forçar um sorriso no meu rosto, eu preciso tentar mostrar para as pessoas e para Deus que eu estou feliz, quando na verdade o meu coração está triste. E é isso a primeira coisa que eu quero instruir vocês a fazer agora. Quando vocês estiverem tristes, Jesus, estou triste.
mas eu vou adorar o Senhor no meio da minha tristeza. O povo, ele foi levado de Jerusalém para a Babilônia, e chegavam dias lá na Babilônia que eles se assentavam sobre os rios e eles choravam. E eles cantavam canções no meio do sofrimento, no meio da dor deles, porque eles entendiam que aquele momento passageiro de dor, de tribulação, de sofrimento, não era maior que o Deus deles. E eles adoravam o Senhor no meio da tristeza. Então a primeira coisa, em espírito, diga ao Senhor aquilo que você está sentindo. Seja sincero em relação aos seus sentimentos. E em verdade diz a respeito de conhecer a Jesus, de saber quem Jesus é, de saber quem Deus é. E isso só nos é permitido através da leitura da palavra. A palavra é a nossa maior fonte na verdade, é a nossa única e principal fonte de informações a respeito de Jesus. Porque tudo aquilo que nós ouvimos de Jesus através de outras pessoas são só reproduções da palavra. Nós precisamos nos entregar a Jesus de coração, expor os nossos sentimentos, expor as nossas dificuldades, as nossas falhas e procurar conhecê-la a cada dia. Amém? Eu quero orar com você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Jesus, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer por o Senhor ter nos trazido a este lugar, para que nós juntos pudéssemos cultuar ao Senhor. Jesus, o Senhor sabe que muitas vezes nós somos falhos e nós ficamos presos aos nossos próprios conceitos, como essa mulher samaritana estava. Ela se encontrou com o Senhor, sobre quem a palavra dizia, e ela preferiu se apegar aos seus conceitos e a ideia que ela tinha, ao invés de aprender algo novo com o Senhor. Que nós possamos nos desprender daquilo que o Senhor não agrada e aprender a cada dia novidades com o Senhor. Porque o Senhor nos chama para viver em novidade de vida. O Senhor nos chama para trilhar um novo e vivo caminho diante do Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa achar espaço para trabalhar nos nossos corações. Nessa noite, nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Nós te convidamos para que o Senhor venha e se assente conosco, para que o Senhor tome as rédeas da situação e para que o Senhor estabeleça a tua vontade acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar ao Senhor.
ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. A ser aquilo que o Senhor planejou para nós. Aleluia. Vamos cantar assim. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova. Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Senhor, vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Senhor, vem e me leva além. Meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Quando eu chorar, vou me lembrar até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me Eis o nosso pedido nessa noite, Jesus. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Se você conhece a letra, cante ao Senhor, erga sua voz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Bom a presença de Deus. Como é bom a presença de Deus, não é verdade? Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que Deus possa abençoar a vida de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vou tirar a máscara aqui. Só de você estar aqui já é uma grande vitória, não é verdade? Quantas pessoas gostariam de estar e elas não estão. Não podem estar, né, irmão Romero? Estão presos, estão enfermos, estão com tantos de problemas e elas não podem estar aqui.
mas você escolheu estar aqui hoje, nessa noite. Que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero deixar uma palavra para você. Se você puder colocar um slidezinho. Eu preguei a semana passada com um slide. Quem estava aqui? Acho que todo mundo estava aqui, né? Vocês não estavam, né? Semana passada eu trouxe um slidezinho aqui. Eu gostei do trem, né? Aí hoje eu estava ali. Hoje eu gostei. Não, eu gosto muito. Até porque eu sou um pouco professor, né? E aí é gostoso você usar o slide, né? Eu gosto de usar o slide. Às vezes tudo que é isso, pode deixar assim, viu? Tudo que a gente vê, talvez a gente grave mais, né? Apesar que a gente grava tem várias maneiras de você aprender, por ler, por ouvir, por escutar, né? E aí vai. Então é melhor você ler, você escuta e você vê. Tá? Você tem grande chance de guardar aquilo que está sendo ministrado. Amém? E hoje eu queria falar sobre exatamente isso que eu coloquei. Você que está me assistindo aí na internet, não se preocupe que eu vou lendo para você aquilo que a gente está colocando aqui no Data Show da igreja. Mas o que eu quero falar um pouquinho é sobre isso, sobre quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo? O Arthur estava ministrando aqui, abrindo o culto, e estava falando exatamente isso. Exatamente não, mas ele estava falando um pouco disso, ministrando as canções. E dos grandes problemas que nós vivemos hoje, que todos nós vivemos, é nós sabermos quem somos em Cristo. Quando nós não sabemos quem somos, ou quando nós começamos a ter dúvida, a gente começa a correr um grande risco de nos distanciarmos de Deus, ou de não vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E hoje, uma das coisas que Deus falou no meu coração, na verdade Deus está falando comigo desde uns 2, 3 dias atrás, e ontem culminou com uma situação que eu fiquei realmente assim meio perplexo. Pode passar, Vitor, por favor. Quero deixar esse versículo, pode passar. Se você quiser abrir na sua Bíblia, pode abrir Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Na verdade eu quero ler o verso 1 e o verso 2. Então você que está me assistindo, se quiser acompanhar Romanos capítulo 5, o verso 1 e o verso 2. Amém? A pastora Luciana, ela já deve estar falando, mas e a mensagem? E a palavra de hoje, né, da nossa leitura bíblica? Já a gente chega lá, viu, pastor? Romanos capítulo 5, do verso 1 e o verso 2, diz assim a palavra do Senhor. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz para com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça no qual estamos firmes, e nos gloriamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por esta palavra, por tudo que nós fizemos até o momento, mas que o Senhor continue ministrando as nossas vidas. Pai, é isso que eu quero e desde já agradeço, em nome de Jesus. Paulo, no capítulo 5 de Romanos, ele fala sobre quem somos em Cristo, qual o nosso relacionamento com Cristo e como nós chegamos a Cristo. E ele fala exatamente aqui que nós somos justificados pela fé. O que é ser justificado? Justificado é como se ele pegasse o nosso antecedente criminal. Eu falava aqui no primeiro culto, eu trabalhei na área de segurança, e toda vez que a gente ia prestar um serviço, a gente ia puxar um antecedente criminal. Lá em Formiga, a mesma coisa, a gente tinha que entrar no cadeião para fazer qualquer tipo de trabalho lá, seja com os detentos, ou seja lá dentro. A pastora ia muito, eu com os detentos nunca fui, deixava essa parte para ela, eu fazia com os funcionários, e ela cuidava dos detentos. Se eu tinha que pegar Paloma, né? A gente tinha que pegar o antecedente criminal para poder a gente entrar. E quando Paulo fala que tendo sido, pois, justificado pela fé, ele está falando o quê? Que Jesus pega o nosso antecedente criminal, tudo aquilo que estava na nossa ficha, tudo aquilo que a gente fez de errado, e ele nos justifica, ele apaga, ele cancela isso. Como? Através da fé. Pela fé que nós temos em Deus, ele zera
a nossa história, Ele nos justifica, e a partir daí nós temos paz com Deus, paz com Jesus. E também pela fé nós entramos nessa graça. Essa graça em qual nós estamos firmes hoje. Graça é favor imerecido, é aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos. E a gente, através dessa graça, nós estamos firmes na esperança com Deus. Então Paulo, ele fala muito bem quem ele é em Cristo. Ele fala, eu fui pela fé, eu fui justificado, pela fé hoje eu tenho graça em Deus, e pela fé eu estou firme nessa graça e que me faz caminhar todos os dias. Então a gente precisa entender isso. Pode passar, Bim, por favor. Pode voltar um aí. Isso. E uma das coisas do ser humano, quando nós entendemos isso, ou quando nós lemos o que Paulo diz, é o que nós perdemos, e nós entendemos que nós perdemos, é o controle. E para o ser humano, para nós, particularmente seres humanos, é muito difícil perder o controle das coisas, não é verdade? Tudo nós queremos ter controle. Nós queremos ter controle de tudo. Eu quero controlar a minha vida, eu quero controlar a situação que eu estou vivendo, eu quero controlar a vida do meu filho, da minha filha, da esposa, a esposa do marido. A gente, o ser humano, normalmente, ele tem muito esse sentimento de controle. Então, quando nós conhecemos Cristo, nós começamos a entender que não é bem assim. Por quê? Como que você se torna cristão? Como que nós fazemos isso? Como que é o nome da sua sogra mesmo? Tereza, né, irmã Tereza? Como que nós nos tornamos cristãos? Como que nós fazemos isso? Olha só, pode passar. Quando nós nos tornamos cristãos, quando nós nos tornamos cristãos, a gente olha a quanta responsabilidade coube a Deus nesse processo comparado aos nossos próprios esforços que nós realizamos. Vamos lá. Espera um pouquinho. O que eu estou querendo dizer aqui? Quando a gente olha, eu me tornei cristão. Quando eu olho que eu me tornei cristão, eu começo a olhar como que eu me tornei. E a gente começa a olhar o tanto de coisas que Deus fez para que nós estivéssemos hoje aqui nessa noite, e o quanto que nós fizemos, qual foi o nosso esforço. E aí a gente começa a entender, e a gente vê, e comparar, a gente começa a perceber algumas coisas. Opa, eu não estou aqui porque eu quero. Eu não estou aqui porque... E a gente começa a entender cada vez mais que o que Deus fez foi infinitamente maior do que eu fiz para eu estar aqui, ou que eu mereça para eu estar aqui nessa noite. Então a gente começa a entender, quando a gente começa a fazer essa responsabilidade que coube a cada um, a responsabilidade que coube a Deus e a responsabilidade que coube a mim, a gente começa a perceber que é uma grande diferença. Pode passar agora, Vi. Agora assim, aí eu vou te provar como é verdade isso. Analisa as afirmações, vamos lá. Põe aí. Deus escolheu você antes da fundação do mundo e chamou para ser dele. Efésios capítulo 1, verso 4 diz isso, e 2 Timóteo 1, 9 diz isso. Então Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de a gente existir, antes de nós colocarmos o pé nessa terra. Deus já nos escolheu. A Bíblia me garante isso. Não é o pastor Danilo, não é a igreja, é a Bíblia que me garante isso. Pode passar, por favor. Deus veio ao mundo por você, por nós. João 3,16 diz isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele por amor a nós, certo? Então, Deus, ele veio ao mundo por nós. Pode passar. Deus, pode deixar isso. Deus morreu pelos seus pecados. Romanos 5,8 diz isso, diz que ele morreu por todos os nós, morreu para nos perdoar. Pode passar. Deus se certificou de que alguém explicasse o Evangelho para você. Se nós conhecemos o Evangelho é porque alguém nos falou dele. Sim ou não? Ninguém aqui conheceu o Evangelho à toa. Não tinha que fazer, eu vou ler a Bíblia, não. Ou alguém se dispôs a falar do Evangelho. Então, Deus preparou alguém para falar comigo. Pode passar. Deus se ofereceu para entrar na sua vida. Apocalipse 3:20 e João 1, 12, 13, fala isso, eu tinha que arrumar aquilo ali.
Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Olha só, ele quer entrar, ele se ofereceu para entrar na vida. Pode passar a vida. Tem mais, Deus colocou em você o desejo de conhecê-lo e de obedecê-lo. Lá em Apocalipse também vai falar isso. Ele fala assim: se você deixar eu entrar aí, serei contigo, né? E a partir daí ele começa a fazer parte da minha vida e da tua vida. Pode passar. Você se voltou para ele e o recebeu. Colossenses 3:14, a Bíblia diz, primeiro Colossenses 1, verso 13 e verso 14, diz que ele nos tirou lá do mundo de trevas, ele mudou a nossa vida e a partir daí ele me recebeu, ele me recebe. Pode continuar. Deus entrou na sua vida e declarou que você agora está justificado e perdoado e o chamou de filho. Tito, capítulo 3, o verso 3 ao verso 7 diz isso. Diz que ele nos tirou lá do mundo e ele nos colocou para fazer parte da família dele. Amém? Isso é Bíblia. Não é o pastor Danilo que está falando. Olha aqui, tudo que Deus fez por mim e por você para nós estarmos aqui hoje nessa noite. Olha aqui, tudo que Deus fez para que hoje nós estivéssemos aqui sentados nessa noite. Então a gente começa a entender que Jesus fez o grande sacrifício. E aí quando eu começo a entender isso, pode passar ali para o outro. Deixa só uma coisinha. E quando a gente começa a ver isso, a gente começa a entender que cada vez mais a gente perdeu o controle. E é uma das coisas que confunde a cabeça do ser humano, é isso. Eu, desde ontem, sexta, sábado, ontem principalmente, eu fiquei sabendo de mais um pastor que morreu. Eu conhecia ele, assim, não era amigo, mas eu conhecia, sabia, eu conhecia onde era a igreja. E eu vou dizer para você, minha cabeça entrou em parafuso. Porque a gente fala: Deus, o que está acontecendo? Por quê? Pelo menos umas 3 ou 4 igrejas de pessoas que eu conheço. Não estou falando que eu não conheço, não. Pessoas que eu conheço. Terça-feira teve uma pessoa visitando o ponto de pregação. A pastora do cara faleceu, tá lá. E aí eu fico pensando em Jesus. E aí que a gente quer começar a controlar as coisas, mano. E a gente começa a dizer: não, levou porque assim, sabe o que é? Porque Deus ia ver que não ia aguentar. O outro fala: não, sabe o que é? É porque isso. E a gente começa o quê? A tentar achar uma resposta para essa questão. Para as questões que vão aparecendo. Para aquilo que na verdade não está no meu controle, não está no teu controle. Não está no controle da sua vida e não está no controle da minha vida. E se a gente não tomar cuidado, meu irmão, eu estou desde ontem. Eu não tenho... vou falar para você. Você fala: Jesus, calma, eu não estou entendendo, cara. A gente fica meio sem entender. E aí, eu estou desde ontem, sabe? Foi Jesus. Mas aí que está a grande questão. Pode passar, por favor. Você se tornou ou se torna cristão simplesmente ao responder a Deus em fé, sim ou não? É dessa forma. Pode passar. É exatamente dessa forma que Ele quer que eu e você vivamos. Ele não quer que eu e você venhamos achar resposta ou pensar, resolver, equacionar. A gente entre com... Não! Ele quer que você apenas tenha fé nele. É exatamente isso que Deus quer. Pode passar. Então, de quem é a responsabilidade? De tudo isso que eu estou falando hoje, o mundo está de perna para o ar. Não pode abrir. Tem gente que não está vindo na igreja. A grande questão é de quem que é essa grande responsabilidade. Pode passar, por favor. Vamos lá. O peso da responsabilidade fica com Deus, meu irmão. E a gente precisa entender isso. Essa responsabilidade é de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle do mundo. Ele não tem o controle do mundo. A grande questão é que nós, como seres humanos, queremos achar solução para tudo. E a gente tem que começar a entender que Deus, essa responsabilidade
capacidade de nos trazer aqui, de nos sustentar, de hoje eu estar vivo, ou de hoje Deus me levar, ou de hoje Deus fazer qualquer coisa, é dele, a capacidade é dele, que se você entender isso, vai ficar muito mais fácil para a minha vida e para a tua vida. Quando nós entendemos isso, a situação fica mais tranquila. Por que ontem, desde ontem, ou desde sexta, ou há 15 dias, 20 dias atrás, eu estou assim? Não é medo de morrer não, que se Jesus voltasse hoje para mim. Meu medo não é morrer não, é de entender, e a gente quer entender, e é nessa hora que a gente se aprofunda em um tanto de questionamento que Deus está falando, a responsabilidade é minha, o que você precisa fazer é apenas crer em Jesus. O que eu e você precisamos fazer é apenas crer em Cristo. Jesus não nos trouxe aqui para tentar resolver questões ou saber isso ou aquilo, não. Ele só quer que eu e você venhamos crer nele. Então onde está o grande problema? Pode passar. O problema é que quase todo cristão tropeça uma vez ou outra nessa situação. A grande questão é essa. Jesus fala assim, vocês vão crer em mim pela fé. E é aí que a gente cai. A grande questão que é aqui que nós caímos. Uma hora ou outra nós erramos nisso. E muitas vezes ficamos nos perguntando como eu estou nesses 15, 20 dias, como eu estou hoje, dizendo, Jesus, e aí? Pode passar. Por quê? Pode passar. Faz parte da natureza humana achar que devemos alguma coisa a Deus pelo que Ele nos deu. Então quando a gente olha que Jesus fez esse sacrifício, nos trouxe aqui e nos colocou nesse lugar hoje, a gente começa a achar, não, Deus fez algumas coisas, então a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu começo a fazer o que eu estou fazendo, ou o que muitas vezes nós fazemos quando um problema vem sobre as nossas vidas. Qual que é a primeira pergunta quando um problema vem sobre a tua vida? Ô Jesus, o Senhor esqueceu de mim? Ô Jesus, o Senhor não está vendo a minha luta? Ô Jesus. E a gente começa a querer fazer alguma coisa para que Deus faça algo por nós. E é nessa hora que cada vez mais a gente não entende. Ou melhor, eu começo a entender que quem está no controle das nossas vidas é Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Pode passar ali. E aí, lendo a palavra de hoje, o nosso dia de hoje, na nossa leitura bíblica, João, capítulo 4, se você quiser abrir na sua Bíblia, 4, a partir do 46 até o 54, vai falar a história de um camarada. João, capítulo 4, o Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4, do 46 ao 54, vai falar de um camarada. Vai falar de um homem, um nobre, provavelmente com alto patente, que ele tem um filho que está doente. Diz assim a palavra do Senhor. João 4, 14, 4, 46 ao 54. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizeram vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha a Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou que lhe descesse e curasse o seu filho, porque já estava morto. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o nobre, Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E porque creu na palavra de Jesus, que Jesus lhe disse, e partiu. Creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem às 7 horas, e a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma que Jesus disse, o teu filho vive. E creu ele, toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Olha só que interessante. Eu já ministrei essa palavra algumas vezes, várias vezes, falando sobre a fé. Uma fé que ela começa pequenininha, ela cresce,
a ponto de ela envolver a vida de tantas pessoas. Mas aqui eu começo a enxergar algo interessante. Ele começa a falar da caminhada do cristão. Pode passar ali, por favor. Ela começa a falar da caminhada do cristão. E no meio dessa caminhada, a gente tem que entender que existe um abismo entre Deus e o homem. Pastor, como assim? Existe um abismo entre Deus e o homem. Sabe onde esse abismo começou? Lá em Gênesis, no capítulo 1, 2, 3, no começo. A Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, toda vez que chegava no finalzinho da tarde, por esse horário, Deus aparecia no jardim e falava: ei, Adão, como foi seu dia? Como que é? Você trabalhou bastante? Está cansadinho? Ou está tranquilo? Mas e aí? Mas chega um dia lá, irmã Tereza, o que acontece? Adão pecou. E quando Adão peca, o abismo abriu. Um abismo entre Deus e o homem. E aí abre esse vazio, e esse vazio está aí até o dia de hoje. Então, a gente precisa entender que existe algo que nos distancia de Deus. Vou passar ali. Que nos distancia de Deus. E Deus tem a consciência desse abismo entre a perfeição dele e a nossa impiedade, a nossa limitação. E é algo que eu e você não entendemos. Por quê? Porque nós queremos que as coisas se resolvam da nossa maneira. E a gente pode deixar. E a gente não entende isso, mas Deus entende. Existe um abismo entre Deus e o homem. Mesmo sendo cristão, há uma tensão constante dentro de nós para que tentemos estreitar esse abismo, para que nos sintamos mais confortáveis perto de Deus. Então, qual que é o trabalho do homem? Lembra quando eu falei para você a respeito que o homem, ele quer controlar tudo? Ele quer controlar, inclusive, a distância que há entre ele e Deus, esse abismo que foi criado. Meu irmão, o grande erro do ser humano é esse. Ele quer controlar tudo a ponto de tentar estreitar esse abismo. E esse abismo não tem jeito de ser estreitado. Não dá para estreitar abismo nenhum. Não, eu e você não somos dono de uma terraplanagem, Marquinhos, para sair aterrando buraco, abismo. Nós não, mesmo que fôssemos, não teríamos condição de aterrar esse abismo que se criou entre Deus e o homem, a ponto de nós estreitarmos ele. E aí o que a gente começa? Deus, por que aquele pastor morreu? Deus, mas o que aquele pastor fez? Não, sabe o que é? É porque ele era muito santo. Ah, não, sabe o que é? Porque ele não era muito bom. Ah, sabe por quê? Porque a igreja idolatrou. E a gente quer o quê? Estreitar. E a gente começa a entrar num lugar onde não é nosso. E é por isso que muitas vezes estamos frustrados dentro da igreja, porque não conseguimos controlar algumas coisas, ou não conseguimos estreitar esse abismo que foi criado entre Deus e o homem. Pode passar, por favor. Algumas pessoas, elas vão tentar estreitar esse abismo procurando o quê? Baixar o padrão de Deus. Olha só, baixa o padrão de Deus. Deus não está realmente dizendo isso. Não é quando a Bíblia diz, sede santos como eu sou santo. Não é bem assim que Deus está falando. É porque a gente é pecador. Aí a gente quer fazer o quê? Baixar o padrão de Deus. Ou, o que a gente quer fazer? Ou outros tentarão estreitar esse abismo buscando o melhor desempenho. Vou me esforçar. Você consegue entender? A gente fala, por que o pastor morreu? Não, porque ele era muito bom. Cara, se ele era bom, Deus tinha que deixar ele aqui na terra. Não, porque era muito mal. Então ele que sofra o que ele tem que sofrer. A morte para ele, meu irmão, é melhor do que... Ele está melhor do que eu e você. Eu falei que queria ser eu hoje que Jesus viesse buscar. Acabou os problemas, acabou a preocupação, acabou dor, acabou tudo. Essa noite tomei logo 2 remédios, tomei um remédio errado, tomei outro que era para tomar, que não estava para fechar minha mão. Aí fui lá, tomei o que era errado. Eu já estava com vontade de chutar o balde. Aí a gente já, pronto. Você está entendendo? A grande questão é essa. Nós queremos ou baixar o nível de Deus, a gente baixa o padrão de Deus, ou então a gente quer fazer o quê? Não, eu preciso buscar mais. Meu irmão, esquece. Pode passar.
E aí que está a história daquele homem. Pode passar. Ele começa com uma pequena fé. Pode passar. Ele começa com uma pequena fé. A Bíblia diz que ele abre mão de mandar alguém buscar Jesus, ele mesmo vai lá, ele chega lá e fala: ô Jesus, meu filho está doente, não sei o que, e ele conversa com Jesus. Então ele começa com uma pequena fé, e muitas vezes é assim com a minha vida, com a tua vida, com as nossas vidas. Olha o que Mateus capítulo 17, verso 20 fala. Mateus 17, 20, Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa-te daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. O que estava acontecendo aqui? Jesus sobe no monte, tem a transfiguração. Quando eles descem, encontram um menino endemoniado. Não falou: o demônio não sai desse menino. Jesus vai lá, chama o menino, liberta o menino, e os discípulos falam: Jesus, por que aconteceu isso? Ele fala: por causa da incredulidade. Porque se vocês tiverem uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, tudo que você pedir vai acontecer. Nada vai ser impossível para a minha vida e para a tua vida. Ele não está falando: eu tenho que orar 3 dias, 5 dias, eu tenho que fazer uma campanha, não, eu preciso ir com mais culto, não, eu tenho que subir no monte e fazer, eu tenho que fazer um jejum de tantas horas. Ele fala: não, se você tiver uma fé como um grão de mostarda. Ele está falando: se você tiver uma fé. E muitas vezes nós ficamos: Deus, por que morreu? Deus, por que viveu? Deus, por que o mundo está assim? Porque o coronavírus? Por que isso? Por que aquilo? E a gente começa a indagar demais e esquece que eu e você somos salvos pela fé. É pela fé que nós estamos na presença de Deus, é pela fé que a gente está na graça, é pela fé que a gente tem acesso ao trono dele, é pela fé. E a gente começa a entender onde eu e você começamos a errar. Talvez você chegou aqui hoje com um monte de questionamento, como eu estou com um monte de questionamento. E talvez acabe esse culto e eu continue com um monte de questionamento. Mas eu preciso sair daqui hoje entendendo: calma aí, vamos diminuir os nossos questionamentos e vamos ter mais fé, independente da situação que esteja acontecendo na minha vida e na tua vida. Vamos ter fé em Cristo, vamos acreditar que Ele está no controle de tudo. Não foi Ele que nos trouxe aqui, não foi Ele que pagou um alto preço para mim e para você estar aqui hoje, não foi Ele que nos trouxe a este lugar, não é Ele que bate a porta do nosso coração, da nossa vida, não é Ele que nos resgatou do mundo e nos colocou como filho, não é Ele que fez essa obra. Calma aí, se é Ele que fez isso, Ele vai cuidar da minha vida e da tua vida. Nós só precisamos ter fé. Nós precisamos resolver problema. Nós precisamos subir e descer, achar que um está certo, o outro está errado. Nós só precisamos disso. Uma fé como um grão de mostarda. Pode passar, Vi. Olha só, pode passar. Esse homem, ele começa com um estilo de oração perfeito, correto, humildade e limitação. Ele não vai reivindicar nenhum mérito. Ele fala assim: não é porque eu sou nobre, eu sou chefe. Não, ele não fala isso. Pode passar. Ele falou do quê? Da miséria. Arthur hoje começou o culto falando sobre isso. Fala do que você está sentindo aí dentro. Fala do que você está sentindo aí dentro. Fala do que está aí dentro. Muitas vezes nós queremos criar uma casca. E Deus está falando: esse homem foi lá e ele foi sincero, ele falou da miséria, do que ele estava passando, da dificuldade. Pode passar. É isso. Não alegou que o menino era filho de nobre. Que muitas vezes é assim, né? Não é meu filho. Quando é nosso filho, quando é na minha carne, nós somos muitas vezes, sabe o quê? Flexíveis conosco mesmo, mas somos implacáveis com as outras pessoas. Mas o meu não. A minha não. E esse homem, em nenhum momento ele diz assim: não, mas ele é nobre. Ele não fala isso. Nem falou que o filho era adorável. Ele: não, mas ele é fora de série. Ele não fala. Pode continuar. Quando entendemos a graça, você ora pelo verdadeiro motivo e não pelo parecer, ou não por parecer justo, rico ou pobre. A gente não ora porque eu sou bonzinho e eu vou receber. Eu não oro porque, Deus, não.
Eu oro pelo aquilo que o verdadeiro motivo. É exatamente isso que Deus está querendo de mim e de você, aqui dentro. Ó. O verdadeiro motivo que tem que ser apresentado a Deus. Sabe por quê? Porque hoje tem um monte de gente, e eu tenho certeza que todo mundo conhece, gente que mora em praça, mora na rua, não tem casa. Meu irmão, talvez você vai continuar sem. Porque Deus não vai abençoar porque é pobrinho. Ou Deus vai deixar de abençoar porque é riquinho. Não! Deus não está preocupado com isso. Ah, morreu porque o pastor é bom, morreu porque o pastor é ruim, morreu porque o pastor é isso, morreu porque o pastor é aquilo. Não, morreu porque Deus quis levar, pronto, acabou. Ah, aquela situação da minha vida não aconteceu porque não aconteceu, pronto, acabou. Aí se eu tivesse feito diferente, e se minha mãe tivesse nascido homem, eu não estava aqui hoje. Pronto, simples assim. Você está entendendo? A grande questão é que quando nós chegamos na presença de Deus, nós temos um grande costume de dizer: Deus, mas calma aí, eu faço isso. Deus, eu sou isso. Deus, eu faço aquilo. Ah, Deus, eu dizimo e oferto. Não, meu irmão. A gente tem que entender isso. Olha como Davi ora no Salmo 51, e ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Davi podia dizer: Deus, o Senhor está ligado que o Senhor me conhece. Eu trouxe respeito, eu trouxe crescimento, eu adoro o Senhor mesmo. Ele não fala isso não, Davi. Ele fala assim: Deus, olha aí, ó, me perdoa, tem misericórdia de mim segundo as tuas benignidades. Olha só como é interessante. Davi, em nenhum momento, ele se exalta. Pelo contrário, ele diz: eu sou mesmo pecador, isso me perdoa, Jesus. Como isso faz diferença? Vamos passar, por favor. Então a gente entende que nós precisamos dessa fé pequena, mesmo que seja pequena. Aquele homem que leva o filho na presença de Deus, Jesus pergunta assim, em Mateus ele não fala, mas nos outros evangelhos sinópticos ele vai falar. E ele diz assim: o senhor crê? Ele diz: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Ele foi lá no cerne da questão. Ele foi no centro da questão. E nós muitas vezes erramos quando nós queremos estreitar o abismo. Guarda isso na tua cabeça. Não tente estreitar o abismo que é entre eu e Deus, entre você e Deus. O nobre diz: Jesus só precisa descer. Olha só como o ser humano é. Ele chegou até bonitinho na presença de Deus, mas daqui a pouco ele já chega o quê? Só tem que descer. Jesus, só tem que ir lá porque meu filho está morrendo. Muitas vezes é assim que nós fazemos. Nós chegamos até um ponto, a caminhada é boa, mas chega uma hora que a gente começa a apontar o dedo e dizer: Deus, ó Deus, se não for hoje eu saio daqui. Jesus, se não for hoje eu não vivo mais. Se não for da minha maneira, se não for do meu modo. E esse homem faz exatamente isso. Chega e olha assim: Jesus, você precisa descer. Pode passar ali. Você precisa descer. É também da natureza humana achar que agora que você conhece, que você sabe um pouco de Bíblia, é assim. Agora que você sabe um pouco sobre oração, ou agora que você entende um pouco de falar de Deus aos outros, falar de Deus aos outros, que esse então é o momento de assumir a responsabilidade de ser um bom cristão. A gente conheceu a Deus, eu conheço a Deus há 15 anos. Não, baixa a bola aí que tem 15 anos que eu conheço Jesus. E a gente acha que eu consigo estreitar esse abismo que está entre Deus. Meu irmão, ninguém vai estreitar o abismo que está entre eu e você entre Deus. Ninguém. Você quer morar no monte? Vai morar no monte. A única coisa que talvez aconteça na sua vida é que vão te chamar de louco. Mas talvez a tua vida não mude nada. Porque nós começamos a achar: conheço um pouquinho de Bíblia, porque eu oro um pouquinho mais, porque eu falo de Jesus um pouquinho mais,
a gente já começa a achar que é dono, está no controle da situação. Vou passar. Não há nada que acabará mais rapidamente com a sua alegria do que conhecer a Deus de verdade. E é por isso que talvez hoje eu estou tão introspectivo. Eu estou tão na minha. Porque eu estou começando a conhecer a Deus. E falo, Deus, eu não posso nada. Eu não sou nada. Eu não faço nada. Se não fosse o Senhor, nem pastor seria. Porque defeito eu tenho um monte. Se olhar para o meu defeito, se olhar para as minhas dificuldades, você não estaria aqui congregando. Porque quando você conhece a Deus, você entende que Ele está no controle da sua vida. E é o que basta. É o que nós precisamos. Deus no controle da nossa vida. Eu quero concluir essa palavra. Pode passar. Deus, Ele não estabeleceu que o seu relacionamento com Ele seja subordinado a nós. Ele não fez um relacionamento e falou assim, não, calma aí, Deus está subordinado a nós, nós vamos mandar. Deus é um controle de videogame. E eu pego o controle, ó, não é assim? Quem joga videogame? Eu pego o controle, ó, o bonequinho vem pra cá, o bonequinho vai pra lá, não, o bonequinho sobe, o bonequinho desce. Agora eu mato. Não, agora eu vivo. Deus não subordinou o relacionamento dele. O relacionamento dele não está subordinado a nós, pelo contrário, mas sim a Ele mesmo. É Deus que faz do jeito que quer, da maneira que quer, da forma que quer, da situação que quer, e Deus faz isso. Ele mata quem quer, ressuscita quem quer, Ele levanta quem quer e abate quem Ele quer. É dessa forma. Cabe a nós apenas o quê? Ter fé em Cristo. Independente da situação que você está vivendo, continua com fé em Cristo. Continua com a fé no Senhor. Pode passar, Bia. Romanos 7, o verso 18 e 19 diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo, eu encerro essa palavra com Paulo, o homem que sabia quem era Deus na vida dele, que ele era em Deus. E ele diz, na minha carne não tem nada de bom. E com efeito, o querer está em mim, mas não me sinto... não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Paulo, ele é sincero com Deus, fala assim, aquilo que eu precisava fazer, que eu sei que é fazer, o que a gente precisa fazer? O que a gente aprendeu hoje? Que nós precisamos ter fé. Acabou. O bem que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer, mas o mal que eu não tenho que fazer, meu irmão, eu vou direto. Não, Deus, mas olha aqui, ó, Deus, por que o Arthur deixou esse negócio aqui? Ele não podia ter deixado aqui assim, de lado? Não, mas por que o Arthur não fez assim, na frente? Fica mais fácil para a gente pegar aqui, não é? Aí a gente quer resolver aquilo que não cabe a nós. O bem que eu tenho que fazer eu não faço, mas o mal que eu não era para eu fazer, esse eu faço todo dia. E Paulo, ele reconhece muito bem isso, fala, Deus, não me perdoa. Sabe por quê? Porque pode passar, no capítulo 7, verso 24 e 25, diz assim, miserável o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala assim, eu sou miserável. Eu não vale muita coisa não. Miserável o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa... Quem tem coragem de falar isso? Sou bonzinho, ruim é Deus, que me entendeu, que eu vim na igreja, que eu oro, que o homem de Cafarnaum andou 40 quilômetros de cavalo, Jesus, eu tenho que descer com ele. Jesus olha para aquele homem, no mínimo, Jesus ia dizer, eu te mandei vir aqui? Eu 50 anos aqui. Se eu tivesse no lugar de Jesus, eu falo, eu te mandei vir aqui, fala para mim, eu te chamei. Se você quiser, você vai embora, que o seu filho vai estar curado, mas eu não desço com você não. Aquela mulher, tem uma mulher, uma Sirofenícia, pode vir, uma Sirofenícia, aquela mulher é interessante, que ela fala assim, o meu filho e minha filha estão endemoniados. Jesus falou, como que eu posso tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos? Ela disse assim, mas os cachorros comem da sobra que cai da mesa dos filhos. Jesus olha para aquela mulher e diz assim,
nunca vi uma fé tão grande como esta. Ele não fala, eu nunca vi uma atitude, eu nunca vi uma oração, eu nunca vi o tanto que vai, o tanto que sobe, o tanto que desce. Ele diz assim, eu nunca vi uma fé. Paulo entendia muito bem isso. Você tirou aí? E Paulo entendia muito bem isso. E ele fala, o último slidezinho. E ele fala exatamente isso. Quem me livrará do corpo dessa alma? Quem me livrará do corpo dessa alma? O último slide. Não lembro de cor não. A mente já foi. Aí. Quem me livrará do corpo dessa alma? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim como eu mesmo, como entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele fala assim, eu dou graças a Deus, que Deus está no controle da minha vida. Porque aquilo que está dentro de mim, eu até sirvo a lei de Deus, mas aquilo que está fora, eu peco demais. E Paulo aqui, ele diz assim, eu sei quem sou em Cristo. E que você hoje, nessa noite, saia daqui sabendo quem você é em Cristo. Não somos super-heróis, super-homens, não somos Mulher Maravilha, nós não temos superpoder. Não é porque eu estou aqui hoje, eu sou melhor por aquele que não pode vir, nem aquele que ficou em casa é melhor porque não veio aqui. Porque é assim que a gente começa a trabalhar. Nossa, um não veio, eu estou aqui, eu sou mais forte. Aí o outro fala assim, o cara é louco, mano, num tempo de pandemia desse vai para a igreja. É assim que a gente começa a ver, a gente começa a entender isso aqui, ó. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo, me livrará do corpo dessa alma? Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. É isso sim. Que aquilo que está aqui dentro eu sirvo a Deus, porque aquilo que está aqui fora eu peco mesmo. Eu tenho dificuldades. E eu não tenho controle de nada. Que hoje nessa noite você entenda isso. Se você chegou aqui hoje com questionamento, com dúvidas, que você possa orar verdadeiramente a Deus e entregar a tua vida ao Senhor. Fé, só isso. Você não consegue resolver problema nenhum. Nós não conseguimos resolver problemas. Mas que nós possamos nessa noite colocar as nossas vidas diante do Senhor. Feche seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós queremos nessa noite agradecer, Deus, porque esta palavra falou conosco. Às vezes nós queremos achar a resposta para tudo. E que é por isso que muitas vezes nós não conseguimos parar no lugar. E é por isso que muitas vezes, Deus, nós não conseguimos nos achar por completos. Ou melhor, nós não conseguimos ser cheios e completos. Porque nós queremos achar resposta. Isso, aquilo tem que ser assim, tem que ser assado. E Deus hoje está falando comigo e com você, meu irmão. É Deus que está no controle de tudo. É Deus que está no controle das nossas vidas. O que Ele quer é que pelo menos que você apenas creia nele. Ele que está no controle da sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Creia que se Ele quiser, meu irmão, essa situação que você está apresentando agora na presença de Deus, Deus pode ir lá e resolver. Quando você chegar na tua casa, a situação vai estar resolvida. Deus não precisa fazer, não. Você chega, a situação está resolvida. Que em nome de Jesus, Deus visite agora a tua vida. Visite agora o teu coração, os questionamentos que você tem feito a Deus. Aquelas situações que saiu do teu controle. Deixa isso na mão do Senhor. Deixa isso no controle de Deus. Deixa Deus cuidar disso. Deixa Deus cuidar da vida de cada um. Deus vai fazer o melhor. Levou quem tinha que levar, deixou quem tinha que deixar e vai levar quem tem que levar. Não é porque é bom, porque é ruim ou porque... Não! É porque quis assim, aprove ao Senhor. Tira esse sentimento, esse peso, essa culpa, essa angústia que fica dentro do seu coração, querendo achar culpado, resposta, querendo achar uma solução, um caminho. Deus está falando, descansa, descansa em mim, descansa em mim. Eu que faço, eu que aconteço.
água da fonte da vida. Que Deus abençoe a tua vida. Antes que o ar Creia nisso. Deus está entrando hoje na situação. Você está apresentando ao Senhor. Deus está entrando hoje na tua vida, no teu ser. Deus hoje está mudando a tua história. Não é porque merecemos, mas porque simplesmente Ele é Deus. Jesus, obrigado por isso. Que Deus abençoe a vida de quem nos assistiu na internet. Quem está nos assistindo, nos assistirá. Deus abençoe o YouTube e Facebook. Arthur, Camila vai continuar adorando a Deus. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.